Fala, Tricolada! Olha a gente aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Vamos falar de goleiro. Eita, já apareceu o primeiro nome aí especulado no Fluminense. Essa semana vai aparecer um monte de goleiro. O Fluminense já deu a dica pro mercado que tá precisando de um goleiro reserva, porque perdeu o Marcos Felipe pro Bahia por empréstimo. Então tá faltando uma vaga de goleiro no Fluminense. O Scout vai apresentar os seus goleiros, o Fred, até mesmo o Fernando Diniz deve apresentar alguns goleiros para o Fluminense, deve dizer quais são os goleiros da sua preferência. Os empresários que ficam orbitando em volta das Laranjeiras, do centro de treinamento, vão indicar os seus goleiros ao Fluminense. Então essa semana, meu amigo, vai aparecer nome de goleiro sendo especulado no Tricolor. Já apareceu o primeiro, o jornalista aqui já passou pra gente no Twitter, né, o Sérgio Guimarães da Rádio Tupi. Via Twitter, ele já falou que o Fluminense está de olho num goleiro lá de Portugal. Mas vamos falar do Lima primeiro? Vamos falar do Lima. Tem o Keno praticamente certo essa semana, assina o contrato. Falar até que já está encaminhando o vídeo e tudo para apresentação nas redes sociais. O Guga já se apresentou, já fez assinatura de contrato, já está certo. E o Fluminense está caminhando aí com as suas contratações. Vamos lá, qual é a adiantada da situação do Lima? O Fluminense realizou uma proposta oficial para comprar. O Fluminense está com dinheiro, em definitivo, o meio atacante Lima do Ceará. Cadê? Usa esse dinheiro para comprar um lateral de esquerda, irmão. Tá faltando um lateral esquerdo aí, ó. Entre o Fluminense e o jogador já existe um acerto. O valor dessa oferta não foi divulgado. O Fluminense não vai divulgar. Vazou quanto o Fluminense vai pagar pelo Keno e quanto o Fluminense vai pagar pagou pelo Guga. Aí o Lima tá em segredo ali, ninguém sabe qual é o valor. Já já vaza esse valor aí. Eu espero não me assustar com os valores. Então, o valor dessa oferta não foi divulgado e o contrato do atleta com o Fluminense será de 2 ou 3 anos. O Fluminense tá seguindo os moldes aí de contratação, né? Quando fecha o contrato com o jogador, dá 2 anos, no mínimo 2 anos a 3 anos de contrato. O Lima tá indo para o mesmo caminho. Essa informação é do Vitor Lessa no YouTube. A proposta já está com o Ceará e os clubes estão conversando. Não tem problema nenhum entre o Fluminense e o Ceará. O Ceará não está fazendo barreira nenhuma para que essa negociação aconteça. Não tem nenhum outro clube interessado no Lima, apenas o Fluminense. Então as coisas devem caminhar bem. A tendência é de que nesta segunda-feira, dia 19, no máximo, o Fluminense resolva as últimas pendências para que Lima seja oficializado no Fluminense. Guga já foi anunciado e Keno provavelmente até quarta-feira assina o contrato com o Fluminense. Em 2022, o Lima, de 26 anos de idade, disputou 53 jogos, marcou 6 gols e deu 2 assistências. Um número razoável para bom. Atua preferencialmente pelo lado esquerdo, mas também pode atuar pelo lado direito ou centralizado e tem essa versatilidade de usar os dois lados do campo. Por isso o Fluminense está fazendo um esforço para trazer. Iniciou a temporada como titular, mas caiu de produção no segundo semestre e passou a ser reserva do Ceará, que foi rebaixado para a Série B. Tomara que no Fluminense dê tudo certo com ele. Cara, vamos falar aí do goleiro que está sendo especulado no Fluminense, que o jornalista Sérgio Guimarães da Rádio Tupi anunciou no Twitter. A situação é a seguinte: o Marcos Felipe teve um problema de confiança com o treinador de goleiros e com a comissão técnica. Ele chegou no momento em que ele achou que ele seria titular do Fluminense, depois de tanto tempo como reserva. Ele chegou, agora é o meu momento de fazer história no clube, chegar até os 40 anos como titular, batendo recorde, ganhando títulos. Aí o Fluminense trouxe o goleiro Fábio. E o goleiro Fábio tem a preferência do Fernando Diniz. O Fernando Diniz prefere o goleiro Fábio como titular. É como dizem os antigos, né? Aprendi lá atrás isso, que goleiro é posição de confiança do treinador. E o Fábio é o homem de confiança do Fernando Diniz para a meta tricolor. E nisso, quem saiu prejudicado foi o Marcos Felipe, que perdeu a titularidade. Mas antes disso, havia uma promessa, antes não, com a chegada do Fábio, havia a promessa que haveria um revezamento por parte do treinador de goleiros, passando por Marcos Felipe, que haveria um revezamento entre ele e o goleiro Fábio, ou até que o Marcos Felipe faria uma estreia, ou no Carioca ou no Campeonato Brasileiro, como titular. Isso não aconteceu, então criou-se um clima ruim,
queixas nas redes sociais e o desejo do goleiro de sair do Fluminense o mais depressa possível, e assim que aparecesse uma proposta. Apareceu agora, nessa queixa do Marcos Felipe antiga, apareceu agora o Bahia, que é uma SAF, Grupo City, chegou forte para levar o Marcos Felipe. E ele viu nessa transação, nessa saída, a oportunidade de jogar, porque o cara quer jogar. Ele tem 26 para 27 anos de idade, ele quer atuar. Mas tinha um problema nisso aí. O Bahia queria a contratação do jogador por uma temporada, mas o contrato dele termina em dezembro do próximo ano. Não tem como você emprestar um jogador por um ano, sabendo que o contrato dele termina em dezembro. Aí, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Aí o que o Fluminense fez? Tá, você sai pro Bahia, mas eu vou estender o seu contrato até dezembro de 24, até dezembro de 2024. Aí o Marcos Felipe topou, já viajou, já está na Bahia para assinar com a equipe baiana. Mas é o seguinte, em dezembro de 2023 tem uma cláusula ali, caso o Bahia goste dos serviços de Marcos Felipe, o Bahia pode adquirir em definitivo o goleiro. Ainda tem essa situação, se ele for bem lá no Bahia, o Bahia pode ficar em definitivo com ele. Tem um valor estipulado, que também não foi divulgado, e isso me preocupa, eu gostaria de saber quanto é que está nessa cláusula escrito, quanto o Bahia tem que pagar para ficar em definitivo com o goleiro Marcos Felipe no final do empréstimo. Quero saber. Porque o Fluminense ou o clube para vender mal o jogador é o Fluminense, pelo amor de Deus. Então é isso. Daí surgiu a notícia de que com a saída do Marcos Felipe, o Fluminense não tinha plena confiança nos dois goleiros reservas, né? Que é no caso o Pedro Rangel, de 22 anos, que segundo informações é um goleiro inexperiente, que precisa mostrar o seu valor ainda, e muito mais ainda o Gustavo Ramalho, de 20 anos. Então são dois goleiros inexperientes na reserva do goleiro Fábio. O Fluminense precisava ir ao mercado procurar um outro reserva para o Fabão. Aí também teve a informação, acho que foi até trazida pelo Vitor Lessa, de que o Fluminense estava procurando não um jogador tão experiente como o Fábio, aí na casa dos 40, 38, 39, 40 anos, nem tão jovem como o Pedro Rangel, na casa dos 22. Um goleiro que fica ali na intermediária ali, né, no número intermediário 26, 27, 30 anos, para ser reserva do goleiro Fábio, um goleiro com experiência, com cancha. Foi dada essa informação para o mercado e os nomes começam a aparecer. O primeiro nome a aparecer é do goleiro Vitor Eudes, de 24 anos, 2 aninhos a mais do que o Pedro Rangel. Então vamos lá. Com Marcos Felipe bem perto de acertar o empréstimo com o Bahia, o Fluminense busca no mercado um substituto para ser reserva imediato do Fábio. E esse nome é o Vitor Eudes, de 24 anos, do Marítimo de Portugal. A informação foi divulgada pelo jornalista Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi, via Twitter. No Brasil, Vitor Eudes foi revelado pelo Cruzeiro, muito jovem ainda, se transferiu para o Marítimo em 2021, está lá até hoje e é reserva. Ainda não atuou como titular pela equipe do Marítimo. Essa é a situação do goleiro Vitor Eudes. Eu não conheço o Vitor Eudes, não vi o Vitor Eudes atuar. Ele subiu, foi revelado pelo Cruzeiro e logo em seguida foi transferido para Portugal para jogar pelo Marítimo. Então, e o camarada, para piorar, é reserva lá em Portugal. Então não tem como avalizar ou falar se o cara é bom ou não é. Fica complicado. Não acho que seja um nome interessante para o Fluminense, o nome do Vitor Eudes. É um goleiro que começou no Cruzeiro, mas pouca gente viu atuar. Né? Saiu em 2021, foi para Portugal, não conseguiu ser titular, não está conseguindo se firmar no futebol português, no time B de Portugal, que é o Marítimo. E é mais um nome, aliás, é o primeiro nome a aparecer na especulação como futuro goleiro do Fluminense. Também 24 anos de idade, eu acho que não é esse o foco do Fluminense no momento. Está muito próximo da idade do Pedro Rangel, mesmo com essa experiência de Europa, sair do Brasil, ser criado no Cruzeiro e ir para Portugal. Pode ter dado um pouco de experiência para ele. Eu acho que eu espero, particularmente, eu espero nomes melhores para a reserva do goleiro Fábio. Eu acho que o Vitor Eudes não vai resolver esse problema. Se é para trazer o Vitor Eudes, que ficasse com o Marcos Felipe e contornasse o problema interno. Então é isso aí. Vou ficando por aqui, aguardando novos nomes de goleiro por aí. Se tiver qualquer novidade, você encontra aqui no canal Tricolada. Tô indo nessa. Até o próximo vídeo, hein? Fui!